O senador Girão, ok? Presidente, Senadora Soraya, por primeira favor. coisa, presidente, que eu queria... Está comigo, né? Primeira coisa que eu queria sugerir ao relator e ao presidente da comissão é que, diante de tantas questões respondidas com o silêncio e respondidas em desfavor, viu, presidente, senhor relator, diante de tantas questões não respondidas com o silêncio do depoente em desfavor do mesmo, a minha sugestão é que conste no relatório que o depoente de hoje seja considerado investigado, porque ele é responsável, como diz aqui a Manuela Medrades, ela o apresenta como gerente de contratos administrativos da Precisa Medicamentos, coisa que ele, de todas as formas, tentou se esquivar. O e-mail de Manuela Medrades, ela manda aqui, enviado, caro William, boa tarde, deve ser alguém... caro William, boa tarde. Não participarei, porém, segue a lista das pessoas que estarão presentes em nome da Precisa. Francisco Maximiano e também o diretor de contratos, doutor Túlio Silveira, certo? Então, diante disso e diante do que já foi exposto aqui, eu acho que nós estamos um pouco cansados de ouvir falar sobre a Precisa e sobre a quantidade de irregularidades que nós temos nesse contrato. Nós temos irregularidade, primeiro no valor, que é a mais cara de todas as vacinas negociadas. Segundo, nós já temos comprovação de que foi a única vacina que o presidente da República fez questão de buscar intermediação para a aquisição dela junto ao primeiro-ministro da Índia. Nós já temos informações de que essa vacina, a Embaixada do Brasil na Índia, foi quem representou o laboratório e seguiu como se fosse algo oficial, certo? Já há indícios de que essa empresa Precisa foi apresentada como sendo uma recomendação para a Bharat BioNTech contratá-la. Ou seja, parece que tudo estava montado para que a Precisa fosse a representante da Bharat BioNTech. Além disso, me parece que todas as questões relacionadas a garantias e as condições objetivas desta empresa Precisa para firmar um contrato de tamanho ou de tamanha dimensão de 1,6 bilhão, a empresa não tinha lastro para fazer isso. É só olhar as invoices. Na invoice que veio, tinha que pagar o frete. Na outra, muda. Não sei se vocês percebem, mas há uma tentativa o tempo todo de encontrar formas de não haver desembolso por parte da empresa Precisa para cumprir a execução daquilo que foi contratado. Isso vai sendo demonstrado, aqui foi demonstrado pela Simone Tebet, uma série de irregularidades entre uma invoice e a outra invoice, a falsificação, a original. Tem declarações da própria Bharat BioNTech de que houve falsificação de documentos entre a Precisa, que a Precisa apresenta que não são verdadeiros. E isso tudo, a gente está diante de uma negociação que aconteceu em fevereiro, em março, e até este momento não havia interesse do governo brasileiro em comprar vacinas. A gente tinha a Pfizer com 101 correspondências encaminhadas ao governo, a vários órgãos de governo,
e não tinha vacina. Eu queria que botasse um vídeo aí, que eu tenho colocado, eu comecei a colocar ontem, queria que colocasse outro vídeo. Preste atenção nesse vídeo. Já estava esperando essa hora que passamos um ano assim nessa luta desse Covid. Graças a Deus eu não peguei, mas estou muito feliz que hoje chegou meu dia de vacinar. E agora a sensação qual que é? Não tem nem explicação, né? Uma explicação, tipo... Até emociona, né? Até emociona porque eu perdi minha avó nessa doença e, tipo, é muito ruim. Ela tá lá do céu me olhando, que ela tá orgulhosa de mim agora. Já é suficiente para a gente ver que 570.718 mortes representa o sentimento dessa criança que perdeu a avó, ou a avó que perdeu um filho, um neto, ou a mãe que perdeu o filho, ou a filha que perdeu o pai, ou a tia que criou o filho, que morreu, e assim são 600 mil pessoas e milhares e milhões de pessoas que morreram pela negligência do governo. Enquanto o mundo inteiro se organizava para comprar vacinas, o Brasil negligenciava a compra das vacinas que foram testadas no Brasil, como, por exemplo, a Pfizer, como, por exemplo, a Moderna, e o governo brasileiro negava a compra da própria vacina que estava sendo produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. E nós deixamos de ter, no início deste ano, milhões de doses à disposição dos brasileiros. O que nós vimos foi uma disputa política do presidente para tentar colocar a vacina no braço do primeiro brasileiro antes do governador de São Paulo, utilizando-se da questão da vacina, porque naquele momento a vacina virou a prioridade do Brasil, o povo queria vacina, e a gente vê essa disputa. Mas acontece que o governo central, que é o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que era quem devia comprar vacina, não comprou vacina. E não comprou vacina, e isso está representado numa campanha ou num processo de imunização lento, que neste momento já poderíamos ter mais de 50% da população, 60% da população com as 2 doses, se a gente tivesse adquirido as vacinas no período correto. O que acontece é que só houve interesse de comprar vacina no momento que a vacina passou a ser um negócio interessante para algumas pessoas. O nosso querido senador Randolfo Rodrigues mostrou aqui um esquema de interrelacionamentos, uma teia de relações entre pessoas que circularam em ambientes parecidos. O próprio doutor Túlio, que foi consultor da Fundação da OPAS na área de logística do Ministério, que vira depois diretor de contratos da Precisa, o sócio dele, que virou diretor da Secretaria, de um órgão da Secretaria de Saúde, que está relacionado ao ex-ministro, que está relacionado ao sucessor do ministro, ou seja, nós estamos diante de uma rede de interesses que precisa ser bem esclarecida para a opinião pública. Enquanto isso, o que a gente viu no Brasil foram milhares de brasileiros morrendo por falta de vacinas. Então, presidente, senhor relator, eu, quando vejo um depoimento dessa natureza, um depoimento em que a pessoa se cala, é porque não consegue falar, porque se falar, vai confirmar o que a gente já sabe, vai confirmar absolutamente tudo que a gente já sabe, que são um conjunto de irregularidades que permeou essa tentativa de comprar esta vacina, a Covaxin. E essa vacina, todos nós gostaríamos de ter
a Covaxin, a Sputnik, todas as vacinas que fossem possíveis ser adquiridas. O problema dessa CPI é justamente porque não tinha vacinas. Mas o que a gente está vendo é que o governo aproveitou de um determinado momento de emergência sanitária e algumas pessoas se aproveitaram deste momento para tirar vantagem da compra de vacinas, enquanto brasileiros e brasileiras morriam pela Covid-19. Então, estamos aqui diante de uma perversidade que é a cara do governo do presidente Bolsonaro. Um governo perverso, um governo insensível, um governo que só age diante de um interesse objetivo, que foi exatamente neste caso das vacinas, no momento em que houve a possibilidade de tirar algum proveito por parte de alguém da compra dessas vacinas através da intermediação. Para mim, já é suficiente. O que a gente tem de informações sobre a Precisa já é suficiente para caracterizar que houve corrupção ativa, corrupção passiva, que houve tráfico de influências, que houve várias irregularidades desde o início do contrato até o fim do contrato, por isso ele foi interrompido. E graças a esta CPI, este contrato, nem o contrato da voucher, que era outra tentativa de intermediação, nem o que é com o laboratório Cassinô, intermediado pela voucher, nem o da Davat, e nenhum Davat nunca se concretizaria, porque aquilo era uma trambicagem inteira, mas que chamou atenção porque poderia gerar ganhos para alguém. Mas, graças a essa CPI, esses contratos não se materializaram. E a VTC Log, hoje, claro, sim, claro. Então, é importante dizer que essa CPI tem cumprido um papel preventivo no que diz respeito a preservar os bilhões que nós precisamos para comprar vacinas. Porque, veja, só aqui em 20 milhões de doses era 1,6 bilhões de reais, que dava para comprar a 10 dólares, dava para comprar 40 milhões de doses, praticamente, né? Se fosse da AstraZeneca, dava para comprar 100 milhões de doses, se fosse da vacina AstraZeneca, conforme foi contratado pela Fiocruz. Se tivesse botado o dinheiro no outro canto, a gente já está pensando na terceira dose. Então, que bom que essa CPI está funcionando, que bom que essa CPI está interrompendo esse ciclo de intermediação e que bom que pode ser que a gente tenha dinheiro para comprar a terceira dose, para começar a reforçar a vacina dos idosos e dos profissionais de saúde, já assim que terminarmos, ou antes de terminarmos de vacinar toda a população brasileira, porque vai ser necessário dar a terceira dose por uma questão de necessidade sanitária em função da variante Delta que está aí assombrando o mundo. Enquanto isso, a gente viu este governo, que se diz puro, que se diz um governo que não tem corrupção, mas o que a gente viu na prática foi tentativas interrompidas por esta comissão de consolidar um processo claro de corrupção na comercialização de vacinas, um bem essencial para salvar a vida. Isso é crime hediondo, senhor presidente. Senhora presidente, uma Sim, pequeníssima senhor relator. interrupção. Sim. Senhora presidente,